Olá, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de técnicas de propagação de plantas. Hoje nós vamos continuar falando sobre a reprodução sexuada das angiospermas. Aqui é a professora Sabrina do Couto de Miranda e esta disciplina faz parte da matriz curricular do curso de Agronomia da Universidade Estadual de Goiás, Palmeiras de Goiás. Neste slide, então, retomamos a questão da parte do ciclo de vida das angiospermas, onde essa planta está na fase reprodutiva. Então, nós temos o destaque para a flor, que é o órgão associado à reprodução sexuada. Esta flor representada no slide, ela está seccionada longitudinalmente. Podemos observar o receptáculo, pétalas e sépalas, que estão associadas com proteção e atração, bem como o gineceu e androceu. Gineceu ou carpelo, que é a parte feminina, que é constituído pelo estigma, o estilete e o ovário, e o androceu, a parte masculina, que é representado pelo conjunto de estames, que por sua vez é constituído pela antera e pelo filete. Então, na parte superior da figura, no sentido da esquerda para a direita, a gente tem uma antera que foi seccionada para a gente observar a formação dos micrósporos e, por sua vez, dos microgametófitos, ou seja, o gameta masculino propriamente dito vai estar inserido nos micrósporos, ou seja, nos grãos de pólen maduro, e o microgametófito maduro é constituído por três células: a célula geradora do tubo polínico e as células espermáticas. Na parte de baixo do esquema, a gente tem também no sentido da esquerda para a direita, agora o destaque lá dentro do ovário da formação deste óvulo. Então, o, a formação dos megásporos e, por sua vez, do megagametófito. O megagametófito maduro, que é constituído pelas sinerges, pela oosfera, pelos núcleos polares e pelas antípodas. E ao final, do lado direito, a gente tem aí que ocorreu a polinização, então lá no estigma a gente vê a presença dos grãos de pólen. Quando ele cai nesse estigma, o grão de pólen ele é hidratado, ele interage quimicamente até para verificar a questão de compatibilidade. Estando tudo ok, ocorre a germinação do tubo polínico, que vai penetrar o óvulo através da micrópila, que é aquela pequena abertura. Assim, as células, os gametas, as células espermáticas vão passar, uma vai se fundir à oosfera, vai formar o zigoto e, por sua vez, o embrião, e a outra vai se fundir lá no meio com os núcleos polares para formar o endosperma ou tecido de nutrição deste embrião, que ele é triploide, ou seja, ele veio pela fusão de três células N, núcleos polares que são duas, N e outra N, mais o núcleo espermático que também é N, por isso que é um tecido triploide. Após isso, várias reações mediadas por hormônios vão ocorrer para que o ovário vire o fruto e o óvulo vire a semente. Ou seja, são várias transformações mediadas pela ação dos hormônios para que essas estruturas se desenvolvam em fruto e semente. Este slide visa destacar a questão da fase vegetativa e reprodutiva nas angiospermas, para a gente retomar isso. Então, quando a planta ela floresceu, ela fez a reprodução sexuada, isto culminou com a formação de fruto e semente, este fruto vai dispersar essa semente cai no ambiente, vai germinar e vai nascer
um novo esporófito, um esporófito jovem, que a gente chama ali de plântula. Essa plântula vai crescer, se desenvolver, até ela chegar na idade adulta. O que marca a idade adulta das angiospermas é o florescimento, a primeira floração, e então indica que essa planta atingiu a sua maturidade. Posteriormente, ela vai florescer dependendo muito da influência do ambiente, regulada geneticamente e hormonalmente. Então, a gente tem aí esse ciclo, né, do juvenil para o adulto, da fase vegetativa para a fase reprodutiva, lembrando que a duração do período juvenil varia muito, então a gente tem aí espécies de ciclo curto, né, que completa seu ciclo de vida em 3 meses, em 120 dias, ou ainda a gente tem espécies anuais que completa seu ciclo de vida, ou seja, nasce, cresce, atinge a maturidade, reproduz e morre em um ano, ou bianuais, ou ainda espécies perenes, que têm muitos anos de vida, e nestes casos, a duração do período juvenil pode se prolongar. Então, na tabelinha que eu coloquei no slide do lado direito inferior, nós temos a duração do período juvenil em algumas plantas lenhosas. Então, por exemplo, no caso da rosa, o período juvenil varia aí entre 20 e 30 dias, né? Um mês. Ela já atinge a idade adulta e começa a florescer regularmente. No caso dos citros, de 5 a 8 anos. No caso da faia europeia, que é Fagus sylvatica, de 30 a 40 anos. Saber a duração desse período juvenil é extremamente importante para o manejo das espécies que têm interesse agronômico ou que são utilizadas de alguma forma. Temos que retomar também que a reprodução sexuada nas angiospermas, ela é bem diversificada, então as plantas, as espécies de angiospermas, elas apresentam sistemas reprodutivos bem diversificados. Então, se a gente pegar aí do ponto de vista da reprodução sexuada, que é o nosso foco, esta reprodução pode ser mediada por alogamia, ou seja, troca de grãos de pólen entre indivíduos diferentes, a autogamia, quando essa planta ela utiliza o seu próprio grão de pólen, sistemas mistos ou ainda os apomíticos. Lembrando que a apomixia é um tipo de reprodução assexuada, nós vamos falar sobre ela na nossa próxima aula, muito interessante, onde a gente tem produção de sementes que contêm embriões que são clones, ou seja, eles não são provenientes da fecundação de gametas, da fusão de gametas. Então, aí nesse gráfico, né, a gente tem que a maioria das plantas preferem, né, privilegiam o sistema de alogamia, de troca de grãos de pólen, visando o aumento da variabilidade nos seus descendentes. Então, isso em 62%, a autogamia em 17% das plantas e 12% são sistemas mistos. E hoje já sabe que cerca de 9% das espécies de angiospermas também fazem apomixia, que nós vamos falar numa próxima oportunidade. Então, linkando com o slide anterior que nós comentamos sobre os sistemas reprodutivos sexuados e falamos também da apomixia, essas espécies, né, que são autógamas, alógamas, elas também, na maioria das vezes, fazem reprodução assexuada ou reprodução vegetativa. Nós vamos comentar bastante sobre isso nas próximas aulas. E esses sistemas de reprodução, eles vão influenciar nas estruturas genéticas das populações. O que é uma população? Conjunto de indivíduos da mesma espécie que interagem ali espacialmente, ou seja, estão próximos,
habitam uma mesma região, o mesmo local. Então, espécies alógamas são aquelas que fazem acima de 95% de fecundação cruzada, ou seja, a troca de grãos de pólen entre indivíduos diferentes daquela mesma espécie. Então, elas cruzam-se naturalmente e ocorre a troca de genes na reprodução entre plantas da mesma população. E acaba que todas as plantas vão partilhar o mesmo conjunto gênico, né? Todas as plantas daquela população, e a variabilidade é devida à presença de genótipos em homozigose, ou seja, homozigotos, e em heterozigose, ou seja, heterozigotos. Daí a alta variabilidade genética nesta espécie, nesta população. Então, no caso das autógamas, já é o contrário das alógamas. As autógamas, elas vão fazer menos de 5% de fecundação cruzada, ou seja, ocorre com maior frequência a autofecundação, a autopolinização. Com isso, a frequência de locos heterozigotos, ela vai ficando cada vez mais baixa nesta população e a cada geração a proporção esperada de indivíduos heterozigotos é reduzido pela metade. Então, há variabilidade genética porque há reprodução sexuada, contudo, a variabilidade ela é menor em comparação com as plantas alógamas. Assim, promover a alogamia é extremamente interessante na natureza, porque aumenta a variabilidade genética nos descendentes, dando maior chance para que estes sobrevivam às intempéries ambientais. Então, neste slide, nós mostramos algumas adaptações morfológicas em flores que promovem a polinização cruzada. Se pegarmos ali do lado esquerdo superior a gente tem a dicogamia. O que é a dicogamia? A liberação do grão de pólen, ou seja, a antera de uma flor, naquele mesmo indivíduo, a antera da flor, ela vai ficar madura antes do que o estigma da mesma flor, ou seja, uma flor hermafrodita. Eu estou naquele indivíduo, contudo, o tempo de maturação das partes reprodutivas do androceu e do gineceu são diferentes. Então, ocorre a liberação do grão de pólen daquela antera, mas o estigma ele não está maduro, ele não está pronto para ser receptivo. Então, a gente chama aí de flor protândrica quando a parte masculina amadurece primeiro, anteriormente à feminina, ou flor protogênica, quando é o contrário, quando a parte feminina amadurece antes da parte masculina. Então, essa variação no tempo de maturação das estruturas reprodutivas sexuadas favorece a alogamia, favorece aí a polinização cruzada, favorece a variabilidade genética. No esqueminha B, a gente tem a heterostilia, é quando os estames, eles têm tamanhos diferentes aí, a gente vê tanto os estames quanto o gineceu. Então, no lado esquerdo, a gente tem os estames menores, mais curtos, e a parte feminina, o gineceu mais alongado acima das anteras. Então, essa variação na altura favorece que, quando o polinizador chega trazendo grão de pólen de outra flor, isso favoreça a polinização cruzada. E então aí tem o morfo com estilete longo, e do lado direito, morfo com estilete curto, ou seja, já é o contrário. Os estames são maiores do que o gineceu. Então, essas variações morfológicas são mecanismos de controle que as plantas desenvolvem
e que visam favorecer a alogamia, favorecer a polinização cruzada, a fecundação cruzada e a variabilidade genética nos descendentes. Além dos mecanismos de controle associados com variações morfológicas, tem ainda o controle químico, que é muito mais preciso, né? Vamos dizer assim, que é a questão da autoincompatibilidade. Esta autoincompatibilidade é quimicamente, geneticamente determinada. Então, a gente tem aí no esqueminha A autoincompatibilidade esporofítica. Então, está associado aí com a carga genética diploide ou ainda a autoincompatibilidade gametofítica. Então, aí está relacionada à carga genética haploide. Então, para a gente ver que esse mecanismo ele é bem fino de controle nas duas situações que ocorrem na natureza, onde o grão de pólen, ao cair no estigma, ao ser hidratado neste estigma, ele já começa a reconhecer quimicamente, a interagir quimicamente, parte masculina, parte feminina, visando verificação de autoincompatibilidade. Se existir essa autoincompatibilidade, a parte feminina reconhece que não pode aceitar aquele grão de pólen, aquela parte masculina, e isso bloqueia o desenvolvimento do tubo polínico. Ele pode até começar a crescer, como a gente está vendo aí no esqueminha B, só que ele vai ser inibido a partir do momento em que essa interação der a resposta sinalizadora de autoincompatibilidade. Então, após a fecundação, e nós comentamos que as espécies de angiospermas privilegiam a alogamia, a polinização cruzada, a fecundação cruzada, aumentando a variabilidade genética nos descendentes provenientes de reprodução sexuada, nós vamos ter agora a formação do fruto e da semente. Então, o foco neste slide é na semente, que é um órgão extremamente, uma estrutura extremamente importante, que vai envolver, vai proteger esse esporófito jovem, este embrião, até o momento da germinação. Então, a semente, ela é fantástica do ponto de vista antrópico para o homem, para o cultivo, para o armazenamento, e ela é formada pelo esporófito jovem, ou seja, pelo embrião que veio lá da fecundação da singamia do núcleo espermático com a oosfera, formou o zigoto diploide, posteriormente o embrião. Também ela é formada por tecido de reserva que pode estar presente ou ausente na semente madura, que é o endosperma, que é triploide, que é produto da união do núcleo espermático com os núcleos polares, e o envoltório protetor, que é o tegumento. Esse tegumento veio lá do óvulo. O tegumento, então, ele tem a testa e o tegmen. A exceção são as sementes ategumentadas. E quais seriam essas sementes? Sementes principalmente de plantas parasitas. A gente tem as holoparasitas, as hemiparasitas, no cerrado é muito comum as ervas de passarinho, então são sementes que têm que já cair ali na planta hospedeira, rapidamente esse embrião tem que crescer, já parasitar esta planta hospedeira para garantir o sucesso no seu desenvolvimento. As hemiparasitas são aquelas que vão utilizar do hospedeiro a seiva bruta, mas elas fazem fotossíntese, e as holoparasitas já são aquelas que precisam de tudo, tanto de seiva bruta quanto de seiva elaborada da planta hospedeira. O hilo é uma cicatriz que marca ali o local de conexão semente e fruto, ou seja, uma cicatriz deixada na superfície da testa da semente, e a micrópula é o poro remanescente do óvulo. Tinha a micrópula lá no óvulo e ela permanece na semente também.
Então, o endosperma, ele pode persistir ou não na semente madura. Algumas vezes, quando a semente foi dispersa, já caiu no ambiente, nem sempre esse endosperma está presente mais, porque às vezes ele já foi consumido, já foi utilizado pelo embrião. Quando ele permanece, a semente é denominada albuminosa ou endospermica. Quando ele está ausente, é uma semente exalbuminosa ou exendérmica. O embrião, ele situa-se no interior da semente, na posição oposta à micrópila, e ele é constituído pelo eixo embrionário mais um ou dois cotilédones, dependendo se a planta é monocotiledônea ou eudicotiledônea, que ela terá dois cotilédones. O eixo embrionário, ele é composto pela radícula, o hipocótilo, ao qual os cotilédones estão aderidos, e o eixo caulinar, que é formado pela plúmula ou primórdio foliar, aquela início da formação de uma folha. Neste slide, trazemos alguns esquemas das estruturas que compõem as sementes. Na parte superior é a representação de sementes das eudicotiledôneas e na parte inferior de monocotiledôneas. Então, de modo geral, aí as sementes das eudicotiledôneas, a gente está mostrando o hilo, a micrópila. Se eu fizer um corte longitudinal no interior dessa semente, eu vou ter o embrião, constituído pelo epicótilo, o hipocótilo, a radícula e os cotilédones. E na parte mais externa, o tegumento revestindo essa semente, certo? Também há sementes que têm o endosperma, então essa na parte superior direita a gente tem o tegumento, o endosperma e o embrião, e na parte inferior, no canto esquerdo, a gente tem aí o caso do milho, onde essa semente ela está aderida ao fruto e há a presença do endosperma e o destaque aí para o embrião, onde a gente vai ter o coleóptilo, o epicótilo, o hipocótilo, a radícula e a coleorrhiza, que isto é muito comum nas gramíneas, nas poáceas. Então, algumas estruturas a mais que podem estar associadas a este embrião em alguns grupos de plantas, tá? Para vocês verem essa diversificação. Ainda há o caso de algumas sementes que podem ter arilo ou uma carúncula, algumas estruturas que vão auxiliar na dispersão dessa semente. O arilo normalmente ele é açucarado para atrair as aves que fazem a dispersão dessas sementes. É importante destacar que a formação do fruto e da semente é um processo dinâmico. Este processo ocorre concomitantemente ao longo do desenvolvimento do fruto e da semente, e neste slide nós destacamos aí o processo de maturação dessa semente. Então, olha que interessante. Essa semente, ao longo do tempo ali de formação, de desenvolvimento dentro do fruto, ela vai passar por uma dessecação. Então, se a gente olhar aí o gráfico, a linha vermelha é o conteúdo de água. Então, desde a embriogênese, enchimento da semente, final da maturação até a abscisão, ou seja, até a dispersão dessa semente, vamos dizer assim, que é o momento que ela está madura, pronta para ser dispersa na natureza, a gente observa uma queda no teor de água. Então, lá nas primeiras aulas eu comentei que a semente é uma estrutura com baixo teor de água, até porque normalmente essa semente vai ficar no ambiente, pode formar bancos de sementes, ou seja, depende muito se a semente é recalcitrante ou se a semente ela é ortodoxa.
Então, se ela tem dormência, como a gente vai comentar, vários fatores estão associados a esse conteúdo de água também. A linha azul é a massa seca, ou seja, à medida que o conteúdo de água diminui, há um aumento da massa seca dessa semente. Então, a maturação aí da semente leva um tempo, esse tempo é variável de acordo com as diferentes espécies, e durante esse processo ocorre tanto a embriogênese, que é a formação do embrião, quanto o desenvolvimento da semente até a sua maturação. E dentre os fatores associados, a gente tem a diminuição no conteúdo de água e o aumento da massa seca. Então, a função biológica da semente é proteger, abrigar, nutrir esse esporófito jovem, ou seja, esse embrião. Então, quando a semente está madura e, consequentemente, o fruto está maduro, ambos serão dispersos. A ideia é que essa semente caia num local favorável, que ela germine e que esse esporófito jovem, essa futura planta, tenha sucesso no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Então, quando essa semente cai na natureza, a primeira reação que precisa acontecer é a entrada de água, porque a água vai retomar os processos bioquímicos fisiológicos. Então, essas sementes, elas precisam ser embebidas, absorver água, para que essa água promova a aceleração das reações químicas e promova a retomada do crescimento do embrião. Então, vai ativar, vai estimular a respiração, multiplicação celular. Então, a gente vê aí nesse gráfico vários processos coordenados, desde a germinação até o crescimento da plântula, para que esses porófitos se desenvolvam. Então, a gente tem a ação de hormônios também que vão estar associados a esta germinação e a este crescimento inicial do esporófito jovem. Então, a semente, para ela germinar, precisa dessa entrada da água. A água é um dos elementos essenciais. Este slide coloca aí mais ou menos esse percentual de água necessário para a germinação da semente. Então, de 5 a 20% de água. O oxigênio, porque este embrião vai retomar ali a respiração, e essa respiração ela se acelera, aumentando os processos metabólicos de degradação de moléculas que vão favorecer o desenvolvimento, então aí 21%, temperatura ideal entre 25 e 30 graus Celsius, e a luz, que há sementes que dependem do contato da luz para germinar, então elas são fotoblásticas positivas, ou ainda aquelas que é a ausência da luz que favorece a germinação, que elas são fotoblásticas negativas. Então, vários fatores ambientais são importantes ali para que essa semente consiga germinar. Lembrando que a primeira estrutura do embrião que sai do interior da semente é a radícula e posteriormente as outras estruturas vão ali sair da semente, vão expor para que ocorra o desenvolvimento inicial dessa plântula. Neste slide, para representar essa germinação de sementes, eu trouxe a germinação e desenvolvimento inicial de uma espécie de micônia. As micônias, elas fazem parte da família Melastomataceae, que é aquela família da quaresmeira. Então, aí nós temos que a semente é muito pequena, em torno de 1 milímetro, 2 milímetros. O fruto é pequeno também, ele não está no slide, mas é um fruto do tipo baga, ou seja, um fruto carnoso com várias sementes, mas ele é um fruto que tem ali no máximo 1 centímetro.
Então, essa semente germinou, a gente pode ver aí a plântulazinha. Os cotilédones são foliáceos, eles lembram folhas e eles são fotossinteticamente ativos, porque eles são verdes. Então, a gente vê a radícula, a gente consegue ver aí o hipocótilo e os cotilédones foliáceos, são estruturas aí do desenvolvimento inicial dessa plântula. Aqui também eu trago foto com a germinação e desenvolvimento inicial de uma mírcia, que é da família Myrtaceae, que é a família da jabuticaba, da goiaba. Então, aí a gente tem esses quadriculados que é 1 por 1 centímetro. Então, da esquerda para a direita, a gente tem aí a radícula começando a sair da semente e o desenvolvimento inicial dessa plântula. Então, é bem interessante que o tegumento da semente, ele às vezes fica persistente ali envolvendo os cotilédones, às vezes ele demora um pouco para sair, mas a gente percebe que é um cotilédone mais gordinho, ou seja, ele é um cotilédone de reserva, e essa planta, nesse desenvolvimento inicial, ela não é fotossinteticamente ativa. Então, ela vai absorver os nutrientes dos cotilédones e, posteriormente, quando os protofilos se expandirem, as primeiras folhas, aí ela começa a fazer fotossíntese e a ter a sua independência. Importante ressaltar que algumas sementes, principalmente de espécies nativas do cerrado, elas apresentam dormência. O que seria essa dormência? A semente, ela vai ficar ali com seu embrião viável, contudo, ele não germina prontamente. Ela leva um tempo para que essa germinação aconteça, para que esse embrião se desenvolva. Essa dormência ela pode estar associada a vários fatores. Aqui a gente traz três. A impermeabilidade do tegumento, às vezes o tegumento dificulta a entrada da água, a entrada do oxigênio no interior da semente, estimulando ali o desenvolvimento daquele embrião, a retomada desse desenvolvimento. Então, ela vai ficar um tempo ali no ambiente, esse tegumento vai se desgastando com o tempo, até que a água ou o oxigênio entre e a semente, por fim, germine. Ou ainda, essa dormência se deve à presença de inibidores químicos, e aí leva-se um tempo para que estes inibidores sejam, entre aspas, lavados pela lixiviação, pela chuva, pelos outros agentes naturais ou biológicos, que vão ali inibindo, retirando a ação desses agentes químicos que dificultam a germinação da semente. E por último, o destaque aí é para a imaturidade fisiológica do embrião. Isto acontece com o araticum, que tem aquele fruto enorme, sementes muito grandes, mas o embrião é extremamente pequeno. Muitas vezes, quando o fruto se dispersa, a semente cai no ambiente, o embrião ainda é muito imaturo. Vai levar ali alguns meses para que ele complete seu desenvolvimento e esteja pronto para germinar. Do ponto de vista agronômico, pode ser ruim a semente ter dormência, né? O agrônomo quer plantar e que essa semente germine rapidamente. E aí vem o melhoramento genético buscando aprimorar essas características. Mas na natureza é muito interessante a dormência porque ela promove bancos de semente. Essa semente acaba sendo uma reserva biológica para aquela espécie e que pode promover o surgimento daquela espécie, daquela população numa determinada região. Então, é uma estratégia biológica interessante. Então, o fruto é o ovário da flor desenvolvido após a fecundação. O seu desenvolvimento ocorre concomitantemente ao desenvolvimento da semente, é um processo dinâmico, mediado geneticamente, fisiologicamente. O fruto ele pode ser constituído unicamente pelo ovário ou ainda pode ter outras estruturas associadas, né? Partes da flor, partes da inflorescência que vão entrar na composição desse fruto.
Mas basicamente ele é constituído pelo pericarpo, que é a parede do ovário desenvolvida, e a semente, que nós já comentamos, ou sementes, que normalmente são várias. O pericarpo ele tem 3 camadas, o epicarpo é a parte mais externa, normalmente é uma epiderme uniceriada que forma essa estrutura. O mesocarpo, que é a parte intermediária, que tem constituição histológica variável, ou seja, varia os tipos de tecidos encontrados no mesocarpo, e o endocarpo já é a porção ali que vai estar em contato com a semente, que também vai depender, vai variar de espécie para espécie, de grupo para grupo. Os frutos, eles podem ser secos, eles podem ser carnosos, eles podem ser deiscentes, ou seja, eles abrem naturalmente, ou indeiscentes, eles não se abrem, não expõem a semente naturalmente, precisa de um agente para atuar na abertura desse fruto. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo slide. A classificação dos tipos de frutos, ela é bem complexa, é muito baseada na morfologia e na botânica o tipo de fruta é extremamente importante na classificação de grupos, na distinção de grupos, mas aqui nós vamos falar bem em linhas gerais. Então, a classificação em linhas gerais, ela ocorre com base na origem e natureza do gineceu. Então, o fruto pode ser do tipo múltiplo, que o exemplo é o abacaxi, agregado, que é o morango, esquizocárpico, que é a mamona, ou fruto simples, né? Que é de um ovário único, vamos dizer assim. Então, a gente tem aí frutos simples carnosos, que podem ser do tipo baga, quando você tem ali um fruto, que o pericarpo ele é carnoso e eu tenho várias sementes. Ou drupa, que eu vou ter um caroço, né, uma semente ali protegida na forma de caroço. Ou o fruto pode ser seco, deiscente, quando ele se abre naturalmente, o fruto do tipo legume é um exemplo, apesar da gente ter exceções. Então, o legume clássico ali, que é o feijão, é um fruto seco deiscente. Mas, por exemplo, a gente tem no cerrado jatobá, que é uma leguminosa, uma fabácea, que o fruto é um legume indeiscente, ou seja, tem exceções à regra. Ainda do tipo de fruto seco indeiscente, temos os aquênios, que são muito comuns nas asteráceas, o cariópse, que é comum no arroz, no milho, onde você tem ali o fruto aderido à semente, você não consegue distinguir fruto de semente. Então, há uma grande diversificação em tipos de frutos e a função dele é auxiliar na dispersão da semente. E as angiospermas investem bastante para que essa dispersão favoreça posteriormente o crescimento e desenvolvimento desse esporófito jovem. Neste slide, então, a gente traz o exemplo do fruto carnoso, que aí na parte superior é o pêssego, que é um fruto do tipo drupa. Na parte B, a gente tem ali as estruturas constituintes, o epicarpo ou exocarpo, o mesocarpo aí que é carnoso, o endocarpo que está ali muito próximo da semente do caroço, que está lá na parte mais interna do fruto, protegido. Normalmente, nesses frutos suculentos, a região próxima à semente, ela tem um gosto diferenciado. Isso porque a planta ela investe nesses componentes para que o dispersor não danifique a semente. Espera-se que esse dispersor coma o fruto, que o fruto seja uma recompensa para ele, no caso do fruto carnoso, é uma recompensa para o dispersor, mas a planta não quer que o animal danifique a semente, porque a semente carrega o embrião, ela quer que essa semente fique inteira para que o embrião consiga germinar posteriormente. Embaixo a gente já tem exemplos aí de frutos secos, mostrando diferentes formas de deiscência desses frutos secos, são frutos secos deiscentes. Então, há diferentes formas de aberturas
dos frutos, propiciando a dispersão dessas sementes, normalmente pelo vento. Então, a gente tem muito comum ter plumas, estruturas bem leves aderidas a essas sementes, que vão possibilitar a flutuação no vento, ou ainda, como na sílica, que há essa abertura do fruto, essa deiscência do fruto, fica uma estrutura central, que a gente chama de réplum, e as sementes ficam aderidas ali, mas pela ação da gravidade elas começam a cair. Então aí você pode ter a ação tanto do vento balançando o fruto, quanto da gravidade que vai fazer essas sementes irem se destacando e caindo no ambiente. Além dos dispersores primários, que são aqueles que primeiramente vão ali promover a retirada da semente do fruto, é muito comum o dispersor de secundários. No caso aí da sílica, quando essa semente cair no solo, pode ser que formigas posteriormente carreguem essas sementes e auxiliem na dispersão das sementes. Então, a dispersão é um processo que envolve múltiplos agentes. Só para ilustrar, eu trouxe exemplos das plantas nativas. Vou pedir para vocês acessarem também o Love Plant Cerrado, que é o laboratório virtual de estudos com plantas, o nosso site, onde vocês vão conseguir também visualizar outros exemplos. Mas aí nesse slide nós temos do lado esquerdo a da Vila Elíptica, que é a lixeirinha do Cerrado, que o fruto é seco deiscente, essa cápsula que se abre, o interior dela é vermelho, bem bonito. E se vocês observarem, a semente ela é preta, só que ela está envolvida num arilo branco, visando a dispersão por aves. Esse arilo ele é bem adocicado. Do lado direito também a gente tem uma xilópia, uma nonácea, que é conhecida como pimenta de macaco, que o fruto também é seco, deiscente, a semente é bem preta e na base branco é um arilo para atrair as aves. As aves distinguem cores, então esses contrastes chamam muita atenção delas, auxiliando na dispersão. Aqui nós temos a flor e o fruto desenvolvendo do caju. No caso do caju, que é uma anacardiace, a parte comestível aí não é o fruto. O fruto ele é seco, do tipo aquênio. Na verdade, é o pedúnculo da flor que fica carnoso e é a parte comestível aí que atrai os dispersores. Nós utilizamos as duas partes, né? Tanto o pseudofruto, que é a parte suculenta, carnosa, quanto o fruto mesmo, que é a castanha, que tem ali a semente, que também é utilizada no consumo. Neste slide, nós temos aí vários frutos em diferentes estágios de maturação de uma mirtácea. Essa mirtácea é uma mirce, é uma árvore nativa do cerrado. Quando o fruto está bem maduro, ele fica bem roxinho, e quando ele ainda está em maturação, a coloração dele é um rosa bem claro. Então, isso também indica para os dispersores aí os estágios de maturação desse fruto. Relacionado com a maturação vem o gosto da polpa. É um fruto do tipo baga. Então, se eu abrir esse fruto, ele é carnoso, suculento e tem várias sementes. Mas geralmente o fruto imaturo, esse aí rosa de coloração mais clara, ele é bem adstringente, o sabor não é bom. Já ele bem maduro, o sabor é adocicado. Então, isso também é uma forma que as plantas têm de se relacionar com o dispersor, indicando qual é o melhor momento para ele comer aquele fruto. Nos slides anteriores eu mostrei dispersões, síndromes de dispersão de frutos que são realizadas por animais, a gente chama de zoocoria. Coria é dispersão, zoo por animais. Aqui nessa foto eu já trago a paineira do cerrado. A paineira, o fruto não está sendo mostrado aí. Na verdade, o fruto é uma cápsula,
essa cápsula se abre e expõe as sementes envolvidas nessa paina. Essa espécie ela é dispersa pelo vento, então a árvore geralmente é alta, as cápsulas se abrem, o vento bate e a pluma ajuda na dispersão dessa semente que é leve. Muitas pessoas que moram na zona rural conhecem essa paina e a utilizam para fazer travesseiros, então é uma espécie nativa do cerrado também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Encerramos o assunto sobre reprodução sexuada nas angiospermas. Desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo encontro. Aqui é a professora Sabrina do Couto de Miranda, lembrando que as dúvidas devem ser postadas em nossa sala de aula virtual.